Ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas viraram réus por tentativa de golpe. Já era esperado pelo senhor? Olha, tem um livro de Gabriel Garcia Marques que o título é A Crônica de uma Morte Anunciada, né? É evidente que todos esperávamos, pela forma como os juízes se comportaram ao longo desse processo que culminou com a formalização, né, do processo contra Bolsonaro, que isso aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes é sabidamente um desafeto do presidente Bolsonaro. Ele deu diversas declarações se colocando como vítima deste processo, o que me parece assim bastante esquisito, no mínimo, para não ter uma palavra mais forte. Como é que uma vítima pode ter imparcialidade ao proferir uma sentença no futuro, que já contamina de início o processo. Tem a questão do foro. Nós temos na nossa Constituição e em tratados internacionais a condição do duplo grau de jurisdição para os cidadãos brasileiros, né? E o presidente da República, todos os ex-presidentes da República foram julgados de forma subsequente na primeira instância. A única exceção é de Bolsonaro, que está sendo julgado direto no Supremo Tribunal Federal. Ele e mais 1.500 outros cidadãos brasileiros que estão sendo acusados de terrorismo, de supressão do Estado de Direito, né, pela interpretação dada pelo Judiciário. E a questão do juiz natural, né, quer dizer, foi avocado por próprio Alexandre de Moraes, a forma como foi conduzido o julgamento, a própria delação do Cid, né, 9 delações, foi lembrado inclusive pelo ministro Fux, né, alguém que teve que reaprumar a conversa 9 vezes diferente, de acordo com a conveniência de quem eu estava questionando, né? Então tem uma série de irregularidades e culminou com uma pérola, né? Porque eu não sou advogado, eu não tenho aqui a pretensão de ensinar, né, ciência jurídica, quem quer que seja, sou um cidadão brasileiro razoavelmente informado, mas ontem o ministro condutor do processo, Alexandre de Moraes, inopinadamente, ou seja, de uma forma absolutamente inusual, apresenta um vídeo editado que não estava nos autos do processo para corroborar sua afirmação de que 8 de janeiro havia sido um ato muito mais forte do que a defesa estava colocando. Ao que me consta, e eu que não sou um operador do direito, quem apresenta provas no julgamento são as partes. O Ministério Público de um lado, a Polícia Federal, e do outro a defesa, e não o juiz que vai julgar. Então a imparcialidade foi colocada por terra, os fundamentos jurídicos, claramente é um processo político, né, do sistema que se armou para retirar do processo eleitoral hoje o mais importante líder político do Brasil. E ontem, inclusive, você está falando de uma pesquisa que não colocou o nome do presidente Bolsonaro, né? Ontem, inclusive, foi publicado a Exame Futuro, que mostra que se houvesse o segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a diferença seria pró-Bolsonaro de 14 pontos percentuais. Senador, é avassalador, ou seja, a narrativa não está colando. No que o senhor acredita quando o senhor pega, se pudéssemos olhar para esses eventos sem a participação do Supremo Tribunal Federal e o fato de o juiz que está julgando ser parte envolvida. Se pudéssemos olhar apenas para o depoimento de Marco Antônio Freire Gomes, ministros circulando minutas golpistas dentro do Palácio. Se pudéssemos olhar apenas para isso, o senhor acredita ou não que houve uma tentativa de disrupção da ordem democrática? Renato, eu vou apelar para o seu bom senso, que é proverbial. Você é um excepcional jornalista investigativo. Como é que se faz um golpe? Pergunta a Denarte, quem está nos assistindo aqui. Como é que se faz um golpe em qualquer lugar do mundo quando o pretenso golpista entrega o comando das Forças Armadas a quem ele quer golpear, né, e sai do Brasil? Quer dizer, é um contrassenso absolutamente lógico, é um paradoxo. O senhor está falando da nomeação dos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Então, o golpista abriu mão de continuar com os seus dirigidos à frente das Forças Armadas e entregou o comando ao Lula e foi embora do Brasil. Aí lá fora ele perpetrou um golpe com o exército de Brancaleone.
né, com senhoras, com crianças, com pessoas com dificuldade cognitiva, com vendedores ambulantes, com moradores de rua, armados de bíblias, de bandeiras, segundo o Ministério Público, estilingues e ripas, está dentro do relatório do Ministério Público. É esse o golpe. A materialização do golpe é esse. Aí se coloca o seguinte: pessoas circularam documentos que proporcionariam um golpe. O documento falava de estado de sítio, está dentro da Constituição, e mesmo que pessoas tivessem interesse em resignar contra o resultado eleitoral em função das circunstâncias que eles ocorreram, né, porque é claro que a Justiça Eleitoral foi passional, e eu posso aqui colocar vários exemplos de que houve uma predileção de um lado contra o outro, né? Mas tudo bem, a regra do jogo acabou. O presidente da República, ele começa a transição, nomeia uma comissão de transição, pede para desinterditar as estradas, desobstruir as estradas, faz uma conclamação à ordem no país, diz que a direita não se coaduna com esses métodos de quebra-quebra que são típicos da esquerda, tá? E que vamos trabalhar para voltarmos dentro do processo político. Ele faz uma live no dia 30 de dezembro de ir embora do Brasil. Então, veja, quando passa um processo eleitoral, Denardo, você está num ambiente palaciano, tem pessoas de todos os naipes, de todos os tipos, que falam tudo. Mas, senador, o senhor acha razoável que alguém que tenha perdido a eleição comece a receber no palácio do qual preside o Brasil os chefes das Forças Armadas para discutir uma minuta de estado de sítio e com o comandante do Exército dizendo: recebi, conforme ele disse à PF, recebi das mãos do presidente uma minuta, eu disse: não podemos implementar isso aqui é uma disrupção. O senhor acha que isso é razoável? Aconteceu isso antes em algum governo? Eu vou lhe dar Dilma Rousseff convidou o general do Exército Vilas Boas Correia para falar sobre estado de sítio quando estava impeachmentada entre a Câmara e o Senado. Foi palco, inclusive, foi objeto, inclusive, de uma entrevista do general Vilas Boas Correia de quase 3 páginas na Veja. O seu exemplo sensacional, porque eu me recordo que ela foi empichada e desceu o Palácio do Planalto e não houve disrupção, porque o impeachment foi seguido. E houve disruptura? Mas houve a transição? A transição não ocorreu? Você está me perguntando sobre o exemplo. O exemplo aconteceu nos mesmos moldes, ao invés de ter os 3 Forças Armadas, tinha uma. Tinha um general do Exército que comandava o Exército Brasileiro e deu uma entrevista relatando o fato, que aconselhou a presidente a aceitar o resultado do processo que estava sendo perpetrado dentro do Congresso Nacional. O presidente consultou, à luz da Constituição, os seus assessores e tomou a decisão de não tomar nenhuma decisão. Inclusive, se fosse implementado esse decreto, ele teria que ser submetido ao Congresso Nacional por maioria absoluta da Câmara e do Senado da República. Então, você especular a respeito de uma situação que não aconteceu, se passar a ser crime, por favor. O que existe de fato, Denardo, é o seguinte: as especulações são muitas, mas se você pegar o próprio relatório do Ministério Público, né, que faz a acusação final, existem 2 situações absolutamente conflitantes e são colocadas como uma peça da mesma moeda. Eles colocam que há 2 planos que são colocados como legítimos, um para assassinar o presidente da República, um negócio assim extremamente esquisito, e o outro para prendê-los. Como é que você prende e mata? E os 2 planos estão sendo levados em consideração como se fossem peças do mesmo engenho. Esse plano eu acho que houve dentro do Palácio. Eu acho que houve. Meu amigo, eu não posso comandar, eu não posso discernir. Eu vou voltar à primeira pergunta. Eu não posso me responsabilizar sobre mais de 5 mil pessoas que transitam dentro do Palácio. O senhor acredita ou não que houve em algum momento uma trama golpista? Não acredito. Pode ter havido, claro, mas não com a participação nem com a anuência do presidente Bolsonaro.